Hoje nós vamos ler uma decisão judicial e entender além do que está escrito. Que tal? Vamos juntos? Um município condenado a tratar o esgoto no prazo de 1 ano. Se não fizer, multa de R$ 1.000 por dia. A sentença foi assim e o município apelou. Daí, o que aconteceu? O caso está no Sejusc, num processo de conciliação. E nós estamos trabalhando para que a decisão negociada seja no molde do processo estrutural. Nós vamos saber como hoje. E não vai ser só sobre saneamento, sobre esgoto que vamos falar. O nosso propósito é mostrar o método Humani de uma forma um pouco diferente. Você vai saber como ler e entender decisões judiciais de forma consciente, como encontrar nas entrelinhas o que o juiz disse e o que não disse e o que poderia ter dito. Como transformar uma sentença impositiva em um processo estrutural. Olá, bem-vindo ao Podium, o podcast Humani. Eu sou Antônio Joaquim e hoje vamos fazer um movimento diferente. Nos episódios anteriores, nós trabalhamos o método de casos com o raciocínio dedutivo, ou seja, partimos de regras gerais, abstratas, partimos do Código do Consumidor para chegar a casos concretos, da lei para o caso. Hoje nós vamos fazer o caminho inverso, o raciocínio indutivo. Partir de uma decisão judicial real, uma sentença, hoje uma sentença de primeira instância, que condenou o município a tratar o esgoto e compreender como é que a lei foi interpretada nesse caso. Quais foram as normas aplicadas? O que ficou de fora? O que se propõe agora? Vamos ler, fazer uma crítica propositiva sobre essa decisão de um caso coletivo, um caso que trata de saneamento básico. Então, raciocínio do caso para a lei. Raciocínio indutivo. É o nosso método Humani aplicado à leitura de decisões judiciais. Não é ler o que está escrito, é escutar o que não foi dito. Vamos usar o caso do município de São Pedro do Suaçuí, um município mineiro com 5.000 habitantes, no Vale do Rio Doce, 0% de tratamento de esgoto, para demonstrar esse método passo a passo. Então, hoje, nós vamos aprender como analisar uma decisão judicial em 4 passos. Quais normas estavam disponíveis, mas não foram usadas? Por que os processos estruturais funcionam melhor que as sentenças impositivas? E também por que o controle social, nesses casos, não é opcional, é estrutural. Bem, a pergunta: como se lê uma sentença de modo consciente? Vamos ao caso. São Pedro do Suaçuí. Apenas o essencial. Antes de mergulhar no método, vamos entender o básico do caso. São Pedro do Suaçuí é um município pequeno, com uma população de cerca de 5.000 habitantes, no Vale do Rio Doce,
em Minas Gerais. Tratamento de esgoto, 0%. Isso, 0%. O município tem um plano municipal de saneamento básico desde 2016, 9 anos atrás. O plano existe, está na gaveta, mas nunca saiu do papel. A consequência, todo o esgoto doméstico, rural, urbano, vai direto para os rios, sem tratamento, sem filtro, sem nada. O Ministério Público, a promotoria, ajuizou uma ação civil pública, pedindo o quê? Que o município faça o tratamento de esgoto, cumpra a lei do saneamento. O juiz, em primeira instância, julgou procedente a ação. A sentença é muito clara. O município não pode lançar esgoto sem tratamento nos rios. O município deve interceptar, coletar e tratar do esgoto. Quando? No prazo de 1 ano. Foi concedido o prazo de 1 ano para fazer isso. Se não fizer, multa. Uma multa diária de R$1.000 por dia até o limite de 100 mil. O município apelou, quer dizer, fez um recurso para o tribunal. E aqui é que a história fica interessante. Esse recurso chegou agora ao tribunal e o desembargador remeteu para a conciliação em um órgão chamado Sejusc. Mas ele fez mais. Ele disse que é o caso de se aplicar as regras do processo estrutural. Mas o que é um processo estrutural? Bom, nós vamos ver isso hoje. Mas, antes de chegar lá, precisamos entender melhor o que exatamente o juiz decidiu na sentença. Vamos ao primeiro passo do método indutivo. Fato, norma, juízo, decisão. Qual a diferença entre uma lei e a jurisprudência, e uma ementa, em um julgado, em um precedente? Qual a diferença? A diferença é que a lei é só uma regra abstrata, geral. Foi isso que nós vimos naqueles casos do método dedutivo. A gente sempre partia da lei, da regra geral e abstrata para o particular, para o caso particular. Hoje nós vamos fazer diferente, nós estamos analisando uma sentença. Então, diferente da lei, que é só uma regra, um elemento, o precedente, a decisão, a sentença tem 3 elementos: o fato, a norma e o juízo. Isso é uma decisão. Essa é a estrutura básica, os 3 elementos fundamentais: fato, norma e juízo. O fato, o que aconteceu. A norma, o que a lei diz sobre isso. E o juízo, o que o juiz concluiu. Bem, nesse caso, o fato é o seguinte: o município não possui sistema de tratamento de esgoto, lança efluentes in natura em corpos hídricos. Isso não é opinião, não é uma abstração, é fato, é constatação técnica. E isso está escrito em uma lei que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Todo município tem ou deve ter um plano municipal de saneamento básico. E, nesse caso, o município já tem o plano aprovado em 2016, estabelecendo um planejamento para o tratamento de esgotos. Visto o fato, nós olhamos para a norma. Lembram-se do que movimento que fizemos lá no método dedutivo? Aqui também. Do fato para a norma, da norma para o fato. E agora vamos à norma. Qual é a norma?
O que a lei diz sobre isso? Ou o que a sentença trouxe do ponto de vista normativo? Bem, nesse caso, a sentença aplicou 3 normas principais. A Lei 9.605, de 98, que trata dos crimes ambientais. A Constituição, o artigo 196, o juiz citou, que trata do direito à saúde. E a Lei 6938, que trata da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental. Esses foram os 3 principais dispositivos citados literalmente na sentença. E, visto um fato e uma norma, a sentença conclui, ou seja, emite um juízo. O que concluiu o juiz? Concluiu que a conduta é lesiva ao meio ambiente e à saúde pública. Então, nós temos fato, norma e juízo. E daí vem a decisão, o dispositivo da sentença. Obrigações de fazer, obrigações de não fazer. Obrigação de fazer: construir a estação de tratamento, coletar, tratar o esgoto. Obrigação de não fazer: não jogar esgoto no rio. Prazo: 1 ano. Multa: R$1.000 por dia até o limite de R$100.000. É uma sentença impositiva. Mas que outras normas poderiam ter sido utilizadas nesse caso? Que outras normas poderiam ter sido aplicadas? Estavam disponíveis ou estão disponíveis no ordenamento jurídico, mas não foram mencionadas. Vamos a um segundo passo. Refletir sobre normas aplicáveis. O juiz citou a Lei de Crimes Ambientais, citou o direito à saúde e citou a responsabilidade por dano ambiental. O que mais ele poderia ter trazido? Vamos examinar. Isso é uma das partes mais interessantes do método indutivo. Nós vamos além do que consta na sentença, buscando outras alternativas, buscando ampliar o campo. Porque são aplicáveis ao caso a Lei 14.026 de 2020, que é o marco legal do saneamento básico. O marco legal determina que até 2033 os 90% do Brasil deve ter esgoto tratado. Também poderia ter citado, e isso é parte importante aqui do nosso estudo hoje, o tema 698 do Supremo Tribunal Federal, que é o que trata do processo estrutural. Quando o judiciário faz um controle de políticas públicas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma regra, um passo a passo, que se encontra lá no tema 698. E poderia ter sido citado também o artigo 3º, parágrafo 3º do Código do Processo Civil, CPC, que estimula, que propõe, que quer que os métodos autocompositivos sejam utilizados. A mediação, a conciliação, a negociação. Então, isso deve ser priorizado no lugar de imposição de obrigações. Poderia ter sido citado também uma súmula, a súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, que reforça a responsabilidade objetiva nos casos de dano ambiental. A solução adotada pelo juiz
seguiu a lógica tradicional. Vamos dar uma olhada na estrutura da decisão. Primeiro, o juiz reconheceu o problema, ausência de tratamento de esgoto, fato provado. Segundo, aplicou a responsabilidade objetiva. O dano ambiental está configurado. Não importa se há culpa ou dolo. O dano existe, há responsabilidade. Em terceiro lugar, determina obrigações. Não fazer, não lançar esgoto sem tratamento. E obrigação de fazer, interceptar, coletar, tratar. Em seguida, fixa um prazo. 1 ano a contar do trânsito em julgado. E por último, quinto, estabelece multa, R$ 1.000 por dia. Essa é a lógica da sentença tradicional. Funciona? Funciona, às vezes. Funciona sempre? Não. Não. Porque, olha, o que não está escrito, o que não está explícito na sentença. Como o município deve executar essa obrigação? Ou seja, quais são as etapas intermediárias necessárias? De onde virão os recursos? Porque o município pequeno não tem orçamento livre para construir uma estação de tratamento de esgoto da noite para o dia. É um investimento pesado, é caro. Depois, quem fiscaliza? Quem fiscaliza cada etapa? Porque um ano passa depressa. E se a obra não sai? Aplica-se a multa, o processo continua e o rio continua recebendo esgoto. A sentença resolve o problema? Ou a sentença cria um novo problema? Uma obrigação que é exigível, sim, é exigível juridicamente, mas na prática é muito difícil essa execução. O município apelou, nós já sabemos. E o que ele argumentou? Vamos dar uma olhada? Quais foram os argumentos lançados pelo município na sua contestação e agora na sua apelação? O município apresentou 5 argumentos principais. Primeiro, ele disse que o juiz inverteu o ônus da prova e só inverteu na sentença e disse que isso seria uma nulidade. Será? Depois, ele disse que queria uma perícia, uma nova perícia. E o juiz não admitiu perícia. Não, diz, tá confesso, tá aqui no Plano Municipal de Saneamento, que é uma lei, o município confessa que não tem saneamento básico, que não coleta, que não trata do esgoto. Tem cerceamento de defesa? Terceiro ponto levantado na apelação e já tinha sido questionado. É o prazo. O município diz, olha, 1 ano é pouco tempo, tecnicamente não dá tempo de fazer o projeto, fazer o licenciamento ambiental, licitar, executar uma obra desse tamanho, fazer uma estação de tratamento de esgoto, construir uma rede de esgoto, né? Ligar todas as residências a essa rede em 1 ano. O município diz, bom, o tempo é muito curto. Depois, a sentença também questiona a interferência do judiciário no executivo e diz, não, isso é o prefeito que tem que decidir, o juiz não tem que se meter nesse assunto. Será? Depois, em um quinto ponto que o município levanta é, olha, essa obra custa muito caro, o nosso orçamento é tanto, a nossa arrecadação é X, então eu não tenho dinheiro para fazer e isso não está previsto em orçamento, então eu não tenho como executar. O município coloca um limite fático ali, dizendo, olha, não tenho dinheiro para fazer isso.
São argumentos ruins? Não. São argumentos de defesa que o município usa. Mas vamos observar um ponto importante. O município não contestou a gravidade do problema. O município reconhece que é um problema grave, reconhece que o rio está sendo poluído, reconhece que o esgoto não está sendo coletado nem tratado. Não se contesta que existe um plano municipal de saneamento desde 2016. Então, essa contestação e essa apelação agora questiona o método adotado na sentença. E aqui é que surge o ponto principal dessa nossa discussão, o processo estrutural. O processo estrutural é uma maneira diferente de lidar com esse problema. É a maneira como o STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou que as sentenças, as decisões judiciais lidem com esses problemas complexos. O desembargador, atento a essa questão, fez exatamente isso. Colocou no despacho que deveria ser usado o processo estrutural. Foi no dia 22 de setembro de 2025. O desembargador Luiz Carlos Gamboge, relator desse processo, em um despacho curto, direto, disse: verifico que a questão em litígio se amolda à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema número 698. Tema 698. Controle judicial de políticas públicas. Diz o seguinte, aspas, a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração pública que apresente um plano ou meios adequados para alcançar o resultado. Leu? Releu? Apontar finalidades. A sentença deve apontar finalidades. Água limpa, rio despoluído. A finalidade é acabar com o lançamento de esgoto in natura no rio. Finalidade, coletar o esgoto nas casas, ter uma rede funcionando, ter uma extração de tratamento de esgoto funcionando. Essa é a finalidade, quer dizer, água limpa, rio limpo. Parar de poluir. No lugar de dizer faça isso, no processo estrutural, o resultado é diga como você vai fazer isso. E assim foi decidido. O processo encaminhado ao Sejusc para tentar uma conciliação, para a formulação de um plano de atuação estrutural que privilegie, que ponha em primeiro lugar esse processo autocompositivo. E o que aconteceu na audiência? Bom, a audiência foi no dia 11 de novembro de 2025, um momento em que conversaram 3 perspectivas. Isso aconteceu na sala virtual do Sejusc, com a presidência do desembargador Paulo Mendes Álvares, que é o conciliador do Sejusc Ambiental, uma pessoa que
conhece Minas Gerais, conhece as cidades, conhece as pessoas, conhece a complexidade desses problemas. E presente ali o município representado pelo seu procurador, Vitor Ferreira Silva, advogado do município, preparado, atento, com uma vontade de acertar. E presente também o Ministério Público, na figura do Procurador de Justiça Antônio Joaquim, que sou eu, e que estava ali com uma proposta na mesa. Processo estrutural, 7 fases. A nossa proposta: um plano, que o município apresente o seu plano, que contemple a atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico. Aquele de 2016 já não contém em si toda a realidade de 2025. Depois, número 2, elaborar um projeto executivo para estação de tratamento e rede de esgoto. 3, obter o licenciamento ambiental, porque uma obra desse porte precisa de licenciamento ambiental. Elaborado o projeto de uma estação de tratamento, ela necessariamente deverá ser licenciada. Depois, esse projeto aprovado e licenciado, ele tem que ser incluído nos orçamentos de 2026, 2027, 2028, pela lei federal, até 2033, 90% do esgoto tem que estar tratado. O município deve dizer também como é que vai captar esses recursos. Funasa, FEHIDRO, convênios estaduais, federais, existe dinheiro para saneamento, mas o município tem que ir buscar, procurar ali os seus deputados e ir atrás do dinheiro. Em seguida, claro, com o dinheiro, com o orçamento, começar a execução, executando essas obras, construindo a estação de tratamento, fazendo a rede de esgotos e ligando casa a casa, cada moradia, cada loja, cada prédio público ligado à rede de esgotos. E um último ponto, um ponto fundamental, é garantir a participação da sociedade civil. Os conselhos de saúde, conselho ambiental, o CODEMA, as associações de bairro, enfim. E daí, naquela audiência, o município escutou, ponderou e manifestou a decisão de fazer. Comprometeu-se a apresentar em 60 dias uma proposta, né? A ideia é, no prazo de 60 dias, termos uma proposta estrutural que possa ser homologada, possa ser executada, que possa ser cumprida. É uma maneira de trabalhar um problema complexo, estrutural, sem imposição. O processo estrutural não é uma invenção recente, não é uma moda, não é reconhecimento de uma realidade óbvia. O problema complexo, ele não se resolve com ordem simples. Processo estrutural é quando o judiciário reconhece que não basta dizer faça, é preciso construir juntos o como fazer. Como fazer? É quando o juiz, ou no caso o desembargador, entende que um município pequeno tem limitações técnicas, tem limitações orçamentárias, institucionais, mas entende também que o problema não pode ser eternizado. É preciso ter um compromisso de solução, com a solução do problema. Então, dessa vez,
no lugar de impor um prazo ou discutir um prazo, o Judiciário, o Ministério Público, estamos aguardando que o município construa o seu plano e apresente uma proposta que vai ser negociada em audiência e afinal, termos um conjunto de fases realista. O problema dividido em etapas, com supervisão do Ministério Público, supervisão judiciário, supervisão dos conselhos, da população, das associações. O judiciário não larga o processo, acompanha, o Ministério Público acompanha e, ao longo da execução, podem ser feitos ajustes na medida do que for acontecendo, do que for necessário. Metas objetivas e fiscalizáveis. Cada fase tem o seu indicador, um indicador claro. Cada ano tem a sua prestação de contas. Participação social obrigatória. Não é problema do prefeito, é problema de quem bebe água, de quem adoece, de quem paga imposto. E olha a diferença. Sentença tradicional substitui a vontade administrativa. É a vontade do juiz no lugar da vontade do prefeito. No processo estrutural, há uma coordenação para a implementação, para a efetiva solução do problema com a participação de todos. A sentença tradicional impõe prazo único. O processo estrutural trabalha com fases progressivas, que podem ser renegociadas ao longo da execução. O processo estrutural, ele se faz por meio de uma supervisão colaborativa, enquanto na sentença tradicional o judiciário decide tudo. No processo estrutural, a administração, o prefeito, a sua equipe, os técnicos vão construir um plano. E agora vem a pergunta mais importante: quem garante que o plano será cumprido? Quem fiscaliza? Essa é uma parte estrutural. A participação não é opcional. Participação é estrutural. Escuta bem isso. Controle social não é enfeite, não é complemento, não é seria legal se tivesse, não, é essencial. Processos estruturais duram anos, atravessam mandatos, virá um novo prefeito, um novo secretário, mas as prioridades, a necessidade persiste. O que garante a continuidade? 2 atores. O judiciário, o Ministério Público, que supervisiona, e a sociedade, que fiscaliza. O controle social é essencial. Transparência. A sociedade acompanha cada fase. O orçamento é público, a licitação é pública, a execução é pública. Outro ponto, fiscalização. Os conselhos municipais cobram metas. As associações, a população verifica as obras. O Ministério Público recebe denúncias quando alguma coisa não anda bem. Legitimidade. A política pública, nesse caso, é legitimada pelo respaldo popular. Isso garante que não seja facilmente descontinuada. Já viram?
obras paradas, obras abandonadas, quanto mais controle social, quanto mais controle da população, mais forte a garantia de que a obra terá continuidade, que a obra será efetivamente executada. Os atores, vamos pensar aqui alguns atores importantes que têm o maior interesse em fiscalizar, em acompanhar a implementação do saneamento básico. O Conselho Municipal do Meio Ambiente, porque o rio poluído é crime ambiental. O Conselho Municipal de Saúde, porque o esgoto não tratado é uma questão de saúde pública. As associações de bairro, que vão acompanhar passo a passo a implementação das redes e a ligação casa por casa. Quem vive perto do córrego, quem vive perto do rio, sabe o que está acontecendo, sabe se a obra está sendo executada ou não. O Judiciário, o Ministério Público, são atores também importantes. Agora, deixa eu perguntar. No seu município, quem fiscaliza o saneamento? A atuação da empresa de águas e saneamento básico, água e esgoto. Os conselhos funcionam de verdade? O CODEMA, o Conselho de Saúde, o Conselho dos Idosos, funcionam? Ou são só carimbos? Há participação? A sociedade participa? A sociedade tem conhecimento desse problema e cobra? São perguntas que não têm resposta fácil. Eu não tenho como responder. Mas essas perguntas precisam ser feitas. E enquanto lá, em São Pedro do Suaçuí, o cronograma estrutural se constrói com a participação social, o que o mundo, nesse momento, discute sobre saneamento? Pois é, o mundo. Nesse momento, nós estamos acompanhando a COP30 em Belém. O nosso Brasil é sede da conferência climática mais importante do mundo esse ano. E já produziu a Declaração de Belém, que fala de fome, pobreza, de ação climática. Uma declaração bonita, uma declaração ambiciosa, uma declaração necessária. A mudança do clima já está agravando a fome, a pobreza, comprometendo o acesso à água, piorando os indicadores de saúde com impactos desproporcionais sobre pessoas já pobres ou em situação de vulnerabilidade. Verdade. Tudo verdade. Nós temos que concordar com a Declaração de Belém. Mas tem um problema muito grande que tem sido denunciado. A própria cidade sede da COP30, Belém, a capital do Pará, também enfrenta a falta d'água e problemas de saneamento básico nos bairros periféricos. Não são só as pequenas cidades, grandes cidades brasileiras e até capitais, e até a capital do clima, porque Belém é a capital da COP30, é a capital mundial do clima por esses dias, com problema de saneamento. E tem sido denunciado. Bairros de maioria negra, racismo ambiental documentado.
infraestrutura precária, uma situação de descaso histórico. Não é um problema que tenha acontecido nesse governo ou com esse prefeito. Não, é um problema que vem de décadas, naquele, em tantos municípios brasileiros. E São Pedro do Suaçuí, que é um município mineiro de 5.000 habitantes, tem essa realidade: 0% de saneamento de esgoto. Então, a pergunta é: como liderar debates globais sobre segurança hídrica quando os problemas locais persistem? Será que o problema mundial vai se resolver se não resolvermos o problema das pequenas cidades, das cidades médias, das grandes cidades, das capitais? E repara uma coisa: a Declaração de Belém fala em acesso à água e saneamento como um direito climático. Isso é muito importante. Acesso à água e saneamento, declaradamente direitos climáticos. Mas não há menção expressa ao esgoto, às estações de tratamento, às redes coletoras enterradas, invisíveis. Isso não está expresso, está implícito. Então, para que esse direito se concretize, as estações de tratamento têm que sair do papel. A coleta de esgotos tem que ser realidade. Esgoto não é sexy, não aparece bem na foto, não rende manchete, muito menos manchete internacional, mas é o fundamento. É o elemento material concreto necessário para que esses direitos climáticos possam concretizar-se. Então, antes da transição energética, gente precisa de esgoto tratado. Nós precisamos de esgoto tratado. Antes de declarações globais, os municípios precisam fazer, e fazer com método, estrutura. É o que São Pedro do Suaçuí está fazendo, construindo um cronograma estrutural, 60 dias, 7 fases, participação obrigatória da sociedade civil. Esgoto é fundamento. Quando vamos priorizá-lo? Esse é o método Humane. Escuta profunda. Tratamos do direito coletivo, de questões estruturais, com escuta profunda das decisões judiciais. Lendo, entendendo as decisões, para transformar as realidades. Vamos recapitular o que vimos hoje. Nós vimos o método indutivo. Um método indutivo para a leitura de decisões judiciais, compreender o direito a partir de decisões judiciais. Então, nós temos uma decisão analisada, vimos o fato, a norma e o juízo. Vimos o que o juiz efetivamente decidiu. Depois, número 2, as normas aplicáveis. O que estava disponível, mas não foi usado. Então, uma coisa é a norma aplicada, outra é a aplicável. Será que eu poderia aplicar mais alguma coisa? A sentença foi bastante ampla, vejam. Buscou lá um fundamento, isso é ato ilícito, está lá, é crime ambiental, e buscou o direito à saúde. Então é importantíssimo, a sentença está
muito bem fundamentada. Mas na análise do caso, com o método indutivo, a gente vai além. E fomos lá buscar a legislação de saneamento, buscar normas do processo civil. Então, a gente ampliou um pouco. Depois, examinamos a solução adotada, a lógica da sentença, o paradigma que sustenta a decisão. Em seguida, fizemos uma discussão, nós refletimos sobre essa decisão, os argumentos da apelação, os argumentos do município, olhando as várias posições, compreendendo as dificuldades da implementação, da execução, buscando uma solução. O que foi contestado, o que não foi contestado, como é que podemos, de fato, resolver o problema. E fomos além, trouxemos o processo estrutural, trouxemos o controle social, a ideia do controle social nas políticas públicas é um processo colaborativo, cooperativo. Não é mágica, é método. E, para terminar, nós já formulamos muitas perguntas e queremos deixar mais algumas perguntas, porque não termina aqui. Esse é um ponto de partida. O seu município tem plano de saneamento? Ele está sendo executado? E os conselhos? Como é que está o Conselho de Saúde, o Conselho do Meio Ambiente no seu município? Eles estão funcionando? A sociedade civil participa? Ou só cobra depois, quando tem uma calamidade, cobra no estrago, no dano, no prejuízo? Será que existem processos judiciais em relação a problemas da sua cidade que poderiam se transformar também em processos estruturais, como quer o Supremo Tribunal Federal? Você fiscaliza ou só reclama? Bem, são perguntas, porque no final das contas, o que nós aprendemos com São Pedro do Suaçuí não é só sobre esgoto, não é só sobre saneamento, não é só uma discussão de direito ambiental. É sobre como um conflito pode virar uma conversa. Um conflito é uma conversa que ainda não aconteceu. E, em São Pedro do Suaçuí, essa conversa finalmente aconteceu. E por falar em conversa, no próximo pódio, nós vamos ouvir uma história incrível. Eu vou conversar, o nosso próximo episódio será uma entrevista. Vou conversar com Romana Moura, advogada, que trabalha como assistente na Procuradoria de Direitos Difusos e Coletivos, aqui em Minas Gerais. Ela vai nos contar como usa o método de casos e como utilizou em um caso específico para resolver uma situação de saúde. Uma situação de saúde. Ela teve uma decisão desfavorável, um cliente sem perspectiva de solução, e como ela aplicou o método de casos passo a passo, com a análise crítica da decisão, identificando normas aplicáveis, construindo uma argumentação sólida, ela conseguiu reverter aquela decisão. Do problema à solução, do método à prática. A Romana vai mostrar como advogados podem usar o mesmo raciocínio que aplicamos hoje
para construir petições mais eficazes, recursos mais fundamentados e soluções mais conscientes. Não percam. E se você quer estudar esse caso de São Pedro do Suaçuí em profundidade, com acesso a documentos, visite a Biblioteca Humani. Lá nós vamos disponibilizar esse e outros casos, tanto no método dedutivo quanto no método indutivo, resolvidos passo a passo. Ficamos por aqui, curiosos, ruminando nossas dúvidas, pesquisando com paciência, com muita esperança nas soluções estruturais. E você já sabe, a sabedoria reside na pausa.